que foi o seu preparo físico e o seu preparo mental? Legal. Eu comecei, então, a trabalhar com montanhismo em 2011, a partir de uma palestra que assisti sobre essa atividade. Eu passei a visitar montanhas do Brasil, principalmente Mantiqueira, realizar trekking, travessias, expedições. Com o tempo, passei a dar assistência aos guias, indo para a Bolívia, para a Argentina, para o Equador, América Latina. Tá. E até aí nós estamos falando assim, você caminhando por montanhas, não era aquela escalada, digamos, radical, ou era já? A gente pode dizer que algumas até tinham trechos técnicos, como, por exemplo, o Pico Austria, que faz parte, inclusive, do curso de escalada de gelo, e ela na Bolívia. Tá. Ela tem uma menor altitude, 5.400 metros, mas já tem trechos técnicos. Tá. Estamos aqui no cume do Sajama, vulcão Sajama na Bolívia, a mais alta montanha do país. Eu fiquei impressionada, uma subida, uma escalada duríssima. A gente saiu 2h10 do acampamento alto, 5.700 metros. Chegamos aqui às 6.542, às 10h30 da manhã. Diria que foi uma das montanhas mais difíceis que eu já escalei. Agora, dá uma ideia, para quem nunca sonhou nisso, o que significa, por exemplo, uma temperatura? Suportar que tipo de temperatura? É daquela temperatura que você não pode tirar a luva para fazer uma selfie, assim, na hora que você chegou lá em cima? É exatamente isso, Taz. No dia de ataque ao cume do Everest, por exemplo, a temperatura era de aproximadamente menos 30 graus Celsius. Isso significa resfriamento dos órgãos, dos membros, especialmente das extremidades, muito rapidamente. Então, é o tempo de fazer uma selfie, um vídeo de poucos segundos e guardar logo, porque esquentar as mãos é muito difícil, aquecer realmente é muito difícil. Resfriar rápido, esquentar, a gente passa a soprar, a gente passa a esfregar as mãos, é muito rápido. E a parte de oxigênio, assim, dá uma ideia de qual é essa capacidade que você tem que ter ali? Uau. O que você respira? Taz, eu me lembro que durante a expedição Everest, que aconteceu em 2021, estávamos ainda em pandemia, pela questão do Covid-19, e eu tive princípio de edema pulmonar, e durante 2 dias eu precisei repousar para tentar me recuperar. Fiz suplementação de oxigênio precoce, tomei antibióticos, corticoides, xaropes, fiz acompanhamento médico, porque no campo base do Everest tem esse posto médico. E quando eu ia para minha barraca repousar, eu ficava pensando, é insuportável faltar ar. Eu ficava pensando nas pessoas que porventura tinham tido o Covid, as pessoas que porventura estavam internadas, que é a ponto de você estar deitada e a simples inspiração é muito desafiadora. Eu estou tentando aqui descrever o que é faltar ar nesse tipo de ambiente. É a ponto de ter dificuldade para você comer, a ponto de ter dificuldade de arrumar a sua duffel bag, sua bagagem que está ali. Tudo tem que ser feito muito lentamente, muito calmamente, porque o mínimo movimento exige muito oxigênio. A minha saturação ali, teve dia que chegou a 70%. Aqui, a nível do mar, 70% realmente é caso de UTI. Por isso, a necessidade de suplementação de oxigênio para que a gente consiga sobreviver naquele lugar. A montanha mais alta, ela não é necessariamente a mais difícil, ou é? Perfeitamente, não é. Não é, porque ela não é a mais técnica, ela não é... K2, por exemplo, que é a segunda mais alta do planeta, está ali no Paquistão, é considerada a mais difícil pela questão técnica, pela burocracia para acessar o país, pelo risco de guerra. Então, são muitas variáveis envolvidas, mais risco de avalanche, mais risco de queda em gretas, que são as fendas na montanha, mas principalmente a questão técnica. Então, a gente tem muito mais trechos verticalizados do que o próprio Everest. Eu quero antes entender o seguinte, o Everest dá para subir por 2 faces, né? Nepal... E a chinesa tibetana. Tibetana. Isso mesmo, face sul e face norte. China e Nepal. Qual caminho que você escolheu? Eu fui pela face sul, Nepal. Nepal. Tem alguma razão? Tem. Geralmente a burocracia é mais simples e a maioria dos guias, das operadoras, das pessoas que trabalham lá, estão nessa face. Portanto, a gente tem uma melhor infraestrutura. E aí, vamos lá, você chegou no tal... campo base, você falou, acampamento base. Isso mesmo, o acampamento base, a gente chega depois de 10 dias de caminhada, 10 dias de trekking, isso mesmo. E ali é o quê? Que lugar é esse? É o lugar que você vai ficar se preparando
Perfeito. O acampamento base do Everest é o maior acampamento do mundo, são aproximadamente 400 barracas que tem ali por temporada. A temporada para escalada acontece de março a maio, então na primavera do hemisfério norte. Ali a gente passa a maior parte do nosso tempo, passa a ser a nossa cidade. A Maiara aí tá lavando a sua roupinha em plena neve. A última já? Está na sua última peça, provando sua brutalidade interna, as mãos vermelhas. E parece que cada vez mais tem mais gente, né, no Everest. Exato. O turismo, digamos assim. Exato, Taz. de Eu escalada. acredito que esse acesso muito está sendo desmistificado. Então, as pessoas têm percebido que é possível, entre aspas, qualquer um escalar o Everest, desde que tenha essa preparação física, técnica, emocional e dinheiro. Muito dinheiro, na minha opinião. Sim.